Olá, boa noite. Veja o resumo de notícias do que aconteceu no Maranhão agora, no Dia News. Aumenta os registros de violência contra a mulher. Feiras e mercados esquecidos de São Luís, sujeira e falta de estrutura fazem parte do dia a dia dos locais. Chuvas castigam mais uma vez os motoristas e bairros de áreas de risco na capital. O Dia News está no ar no dia em que os deputados Bira do Pindaré e Roberto Costa trocaram farpas no plenário. E a sessão de hoje da Assembleia foi marcada por muita confusão. O deputado Bira do Pindaré se desentendeu com o deputado Roberto Costa, depois de mais uma vez levantarem um assunto sobre a invasão das casas do programa Minha Casa Minha Vida em São José de Ribamar. As imagens da discussão do plenário foram parar na internet. Os parlamentares se agrediram verbalmente dentro do plenário. Os ânimos foram apaziguados pelo deputado Marcos Caldas. O problema é que Roberto Costa acusou novamente Bira de ter sido um dos incentivadores da invasão de casas em Ribamar. E ainda falando da sessão de hoje da Assembleia, também houve discussão quando o assunto foi privatização de órgãos no Estado. Joelson Braga. Olá, boa noite. Na sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa, o tema saúde motivou uma discussão calorosa entre o deputado governista Magno Bacelar e o oposicionista Marcelo Tavares. E a governadora de Vossa Excelência pegou 6 bilhões de reais emprestado e não resolveu o problema do esgoto aqui de São Luís e nem vai resolver. Aqui em São Luís, deputado Magno, e no Maranhão inteiro, todos os indicadores sociais são vergonhosos. Acompanham os números. Agora, nós não podemos querer crucificar o governo do estado do Maranhão, deputado Marcelo Tavares, por tudo aquilo de errado que aconteceu, principalmente no recente governo da oposição. Esta discussão foi motivada por declarações do secretário da Casa Civil, João Abreu, sobre privatizações em alguns setores do governo. O deputado Rubem Júnior foi quem trouxe à tona o caso e disse que não há nada de novo nas declarações e citou os hospitais do estado, que, segundo o deputado, já estão privatizados há muito tempo e uma empresa particular é quem os administra. E funcionários da unidade mista do São Bernardo denunciam que eles classificaram como assédio moral. O problema é que o diretor teria demitido trabalhadores sem uma justificativa. Com o conflito entre os funcionários e o diretor, vem à tona outro problema, a forma precária em que funciona a unidade. A unidade mista, que funciona no bairro do São Bernardo, dispõe de 28 leitos, mas segundo os funcionários, apenas 20 estão sendo utilizados. O restante pertence à pediatria, que está desativada. O motivo seria porque alguns funcionários desconhecem a autenticidade deste documento, que tem a assinatura do secretário municipal de saúde. Eles se recusaram a assinar o papel, onde determina que o atendimento aos pacientes seja feito sob qualquer condição. Ele começou a ficcionar na parede vários memorandos, inclusive obrigando funcionários a assinar alguns memorandos, algumas coisas dizendo que veio da secretaria com relação ao atendimento aqui. Então, algumas colegas estão fazendo pico hipertensivo, algumas colegas estão com medo aqui por conta disso, porque o administrador usa a palavra dele para dizer que quem não tiver contente com a situação, que peça para sair. E agora um problema antigo que se repete sempre no período de chuvas. Moradores convivem com a ameaça de deslizamentos e inundações. O estudo feito pelo professor de Arquitetura e Engenharia Civil da Universidade Estadual do Maranhão, em 2010, mostra que o crescimento desordenado da cidade é a principal causa de agressões ambientais sofridas pela bacia do Bacanga e que provocam inundações e alagamentos na cidade em locais conhecidos como áreas de risco. Em relação à bacia do Bacanga, nós temos um problema sério com as comportas da barragem. Hoje nós só temos uma comporta funcionando, a outra foi completamente obstruída. E nós temos, durante as cheias, chuvas muito intensas e de grande duração, o nível da maré, da barragem sobe. Um levantamento feito pela Defesa Civil apontou a existência de 65 áreas em situação de risco, onde os moradores convivem com as ameaças de deslizamentos de terra e inundações durante o período chuvoso. Nesta região, na área Itaquibacanga, centenas de famílias sofrem com o problema das enchentes.
Se torna difícil porque chove, não pode andar nas ruas, aí é muito inseto. A gente não pode sair, que fica tudo sujo, aqui fica tudo cheio de água, tem medo de entrar água na minha casa. E ainda falando em chuva, a tarde de hoje foi de muita chuva na capital e mais uma vez atrapalhou bastante o trânsito de São Luís. Foram cerca de 2 horas de chuva e muito trânsito lento. O maior problema é que a água forma poças que acabam escondendo buracos. Os motoristas devem ter atenção redobrada durante a chuva e após a chuva. E os detentos não voltaram, 12 detentos não voltaram às unidades carcerárias depois da saída temporária. 182 detentos foram beneficiados com a saída de Páscoa, mas teve preso que não voltou. A Justiça concedeu 182 saídas temporárias para detentos do Sistema Prisional do Estado na Semana Santa. 172 conseguiram autorização para a saída no feriado. Até às 6 da tarde desta terça-feira, 160 presos retornaram para os locais de cumprimento de pena e 12 ainda não se apresentaram. O benefício é concedido aos internos com bom comportamento e é autorizado com base na Lei de Execuções Penais. Os presos que não retornaram aos presídios são considerados evadidos do sistema prisional. O conselho que se dá é que retorne, se apresente, porque nada melhor do que a liberdade com a dignidade pela porta da frente, cumprindo sua pena. Você verifica que no universo de 182 autorizações, 172 foram liberados e 160 regressaram, significa que é muito positivo para o sistema penitenciário. O secretário explicou também que o grupo de monitoramento carcerário do Tribunal de Justiça se equivocou quando divulgou nota dizendo que cerca de 2.000 presos dos regimes aberto, semiaberto e livramento condicional não estariam sendo fiscalizados pela CEJAP. Não procede essa colocação desse grupo de monitoramento do TJ e até me surpreende essa colocação. E tem mais no próximo bloco. Tem a falta de prestação de contas ao TCE e ainda um trote solidário. Eu volto bem rapidinho, não saia daí. Mais de 100 gestores perderam o prazo para prestar contas. O prazo terminou na noite de ontem. Foram 57 prefeitos e 64 presidentes de câmaras que deixaram de entregar suas contas ao TCE. Foram 26 prefeitos a mais do que no ano passado. O aumento da inadimplência em relação ao ano passado já era esperado pelo órgão por se tratar de um ano pós-eleitoral. Os gestores que não encaminharam ao TCE suas prestações de contas podem sofrer diversas punições, como o pagamento de multa e até inclusão na lista negra do Tribunal de Contas. E foi realizado na tarde de hoje o julgamento dos recursos dos candidatos do 5º Constitucional. A lista tríplice foi indeferida, o que fez a OAB voltar à estaca zero na indicação para a vaga de desembargador. O julgamento dos recursos começou às 3 da tarde e reuniu os 31 conselheiros da seccional da Ordem dos Advogados do Maranhão. Dos 20 candidatos que se inscreveram para disputar a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça, ofertada pelo 5º Constitucional, 3 tiveram os nomes indeferidos e não puderam concorrer à lista sêxtupla. Os recursos dos advogados Samir Jorge Murá, Daniel de Faria Jerônimo Leite e Valneide Abreu Oliveira foram apreciados pelos conselheiros da OAB. Até o fim da tarde, nenhum dos 3 recursos tinham sido votados. E o candidato Daniel de Faria teve a sua candidatura mantida. Valneide Abreu continuou indeferido e até o fechamento desta edição não tivemos resultado do caso do advogado Samir Jorge Murá. E agora um trote solidário. Alunos de medicina da UEMA transformaram a chegada de novos calouros em um ato de solidariedade. Foi estimulada a doação de sangue. Os alunos do curso de Medicina Veterinária da UEMA decidiram provar que o trote pode ser positivo. O resultado é o trote solidário, uma parceria com o Hemomar que possibilita que os universitários doem sangue. Pouco tempo depois que a unidade móvel do Hemomar foi instalado na UEMA, a todo momento chegavam estudantes para fazer a coleta de sangue. Essa parceria também é importante a gente fazer com as universidades, porque nós estamos fazendo coleta com jovens e também aumenta o estoque de sangue do Hemomar. A unidade móvel do Hemocentro está estacionada na área do ambulatório da UEMA. Para fazer a doação, o voluntário precisa ter entre 18 e 60 anos de idade, estar com peso acima de 50 quilos e cultivar hábitos saudáveis de vida. Em cada coleta, são retirados 450 ml de sangue. Por que você decidiu fazer a doação de sangue?
Eu acho que, como eu já tenho parentes que às vezes precisam de sangue, eu nunca, minha primeira vez, é uma forma de ajudar. Esta edição termina agora. Outras notícias amanhã ao meio-dia no Guará News. O Dia News volta amanhã às 11h30 da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã.